Palestra em Casa está no ar. E hoje você não pode perder a palestra de Carlos Escaramuza sobre criminosos arrependidos. Assista. O nosso calendário espírita, nesta reunião pública, nos lembra do Livro dos Médiuns, livro da codificação, publicado entre os dias 5 e 10 de janeiro de 1861 em Paris. O Livro dos Médiuns contém os ensinamentos dos espíritos superiores sobre todos os gêneros de manifestações, meios de comunicação com os espíritos e o desenvolvimento da mediunidade. É a obra básica da ciência espírita e seus ensinamentos permitem a realização da parte experimental da doutrina. Seu conteúdo permite estabelecer relações evidentes da ciência espírita com várias conquistas científicas da atualidade. A primeira edição em português foi no ano de 1875, pelo Dr. Joaquim Carlos Travassos. A nossa lembrança nesta reunião, portanto, a este livro da codificação kardeciana, o Livro dos Médiuns. Vamos falar de um assunto muito interessante, extraído também de um outro livro da codificação, O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. A relação com a morte do corpo, a relação de como se entende a separação do corpo e do espírito com relação às outras doutrinas, os diversos exemplos narrados por espíritos que se manifestaram nesse sentido. Em reuniões públicas anteriores, nós falamos da comunicação de espíritos suicidas. E hoje nós vamos nos ater a refletir sobre essa colocação que o Mauro já disse, sobre os criminosos arrependidos. Esta passagem começa com uma situação muito interessante vivenciada no ano de 1857, quando um jovem padre assassina o arcebispo de Paris. E depois, através da sua evocação, ele se comunica conosco, através dos relatos organizados por Allan Kardec, e vai manifestando as suas diversas impressões na relação vida do corpo com a passagem para esta morte do corpo na continuidade do espírito. Uma das características desse jovem padre, o caráter que ele trazia para essa experiência terrena, e trazia de longa data esse aprendizado no campo da superação, era o de não tolerar humilhações sobre hipótese alguma. E por não ter conseguido afastar dentro de si ainda essa tendência que era muito preponderante, ele assassina o arcebispo de Paris. Antes de nós irmos para o relato desse espírito, seria interessante que nós parássemos um pouquinho para analisar caráter que não tolerava humilhações, chegando ao ponto de assassinar aquele em que o tanto humilhou numa determinada situação. E nós, aqui viventes, será que nós ainda, alguns de nós trazemos ainda esse caráter da intolerância às humilhações? Será que, em determinadas circunstâncias, essas nossas reações não poderiam ser mais graves, mais inconsequentes, como foi aqui do jovem padre Verger? Quantos de nós, por não termos a capacidade de superar eventuais humilhações do momento, temos determinadas reações dentro do nosso cotidiano
que nós, às vezes, nos surpreendemos com elas. E quando, depois de uma situação vivenciada por nós, e nós paramos para sair um pouquinho da emoção, desculpem, e ficamos no campo da razão, quantos de nós não acreditamos que nós tivemos reações dessa natureza? Ou alguns de nós nos surpreendemos ao ponto de indagarmos para nós próprios, mas fui eu mesmo que tive esse tipo de reação? O orgulho que nós trazemos ainda, cristalizado por diversas experiências pretéritas, ainda faz com que muitos de nós não consigamos ainda superar essas situações, e basta uma humilhação de cunho profissional, de cunho social, dentro do próprio lar, dentro da própria família, na sociedade como um todo, muitos de nós ainda reagimos, amarguramos situações. Quantos de nós vivemos amarguras constantes no nosso cotidiano porque ainda ficamos carregando essas mágoas, essas situações que nos foram provocadas? Ou quantos de nós reagimos ainda no velho estilo, não pisa no meu pé? Vocês conhecem alguém que reage assim? Basta pisar no seu pé ou no seu calo maior? Você não sabe com quem você está mexendo. Já ouviram essa expressão antes? Não mexa no ninho de marimbondo. E esquecemos que nós estamos aqui na vivência terrena para que nós possamos trabalhar ainda esses sentimentos. A cultura dos espíritos nos motiva a nós nos conhecermos melhor, a nós trabalharmos ainda as reações ainda instintivas que trazemos ainda em muitos de nós, inconsequentes, com reações rápidas, doa quem doer. Vocês conhecem pessoas chamadas de estopim curto? Não conhecem? Que equipe maravilhosa! Pessoas que não suportam qualquer provocação nesse sentido e não começam a olhar pelo lado de que eventuais provocações, como foi com esse jovem padre, por não tolerar humilhações, partiu para fazer com que a vida do seu próximo fosse concluída antecipadamente ao período em que estava em experiência terrena. E no relato desse jovem padre, desses criminosos arrependidos aqui comentados no livro Céu e Inferno, nós podemos fazer uma indagação, lendo o relato deste espírito. Qual a punição deste espírito verger? A consciência da falta cometida e o medo de ver sua vítima acusando-o foram fortes para quando saiu do mundo dos encarnados e foi para o mundo dos desencarnados. É difícil acreditar que um criminoso possa se arrepender de seus crimes, mas o Espiritismo dá exemplos de que isso é mais comum do que parece. De volta à condição de espíritos, a consciência cobra as faltas cometidas e nos faz repensar as oportunidades que perdemos. Alguns serão cobrados por não terem feito o bem, outros por ter perdido tempo se dedicando a fazer o mal. Mas todos serão chamados a fazer novas tentativas através da reencarnação. Não saia daí, o Palestra em Casa volta já. Nosso programa está de volta. Temos o péssimo hábito de julgar e muitas vezes condenamos os erros das outras pessoas, querendo sempre que não façam o mesmo conosco. Mas será que a nossa consciência não nos condenaria sabendo tanto sobre nós? Vamos ver. Porque muitos de nós, às vezes, temos certas reações na vivência terrena
E nós verificamos nesse mundo de muita violência que nós estamos vivenciando nos dias atuais, de pessoas que não aparentam qualquer sinal de arrependimento, que aparentam como se aquilo fosse a normalidade em partirem para o lado da criminalidade, como se não esboçassem qualquer reação. Mas, quando nós cometemos esses atos, e como foi o caso deste jovem padre que foi condenado à morte, ele, depois da separação da sua cabeça pelo corpo, através da forma de matar as pessoas da época, aos assassinos, ele começou a sentir que algo o olhava, e ele ficou com muito receio de que fosse a sua própria vítima, e a consciência começou a mexer com ele. E isso ele tinha como se fosse um pavor, como se aquilo o perseguisse. E ainda sendo indagado, ele foi percebendo, não imediatamente, porque passado o período em que ele foi eliminado da face terrena pela lei dos homens, passado esse estado de perturbação, sentindo algo que estava acontecendo, ele começou a compreender, a entender o mal que ele causou à medida em que ele foi ficando mais lúcido após o desencarne, e a sua consciência começou a cobrar o seu arrependimento. Quantos de nós, mesmo na vida presente, sem ter nenhuma vinculação com esses comentários sobre os criminosos arrependidos, não conseguimos trabalhar essas situações em nós? Às vezes o arrependimento bate de uma forma tardia. E esse espírito, até chegar nesse estágio de entender que o arrependimento, que a sua própria consciência era o seu próprio juiz, sofreu, porque não podia mais desfazer o mal cometido. Quantos de nós passamos por circunstâncias assim? Não conseguia desfazer mais o mal porque ele assassinara o seu superior hierárquico dentro da igreja. A princípio não se arrependia, mas a consciência começou a cobrá-lo. O arrependimento começou a traçar os primeiros passos, por isso que nós percebemos que muitos de nós começamos a ter eventuais arrependimentos, e por isso que fica a colocação importante de quando nós fizermos alguma situação que nós pressentimos, que nós percebemos, que ela foi agressiva, que ela foi contundente, que ela magoou pessoas, muitos de nós começamos a ter o primeiro sinal de arrependimento, que é o remorso por aquilo que nós cometemos. O remorso é o primeiro sinal do arrependimento. Mas estamos falando aqui de criminosos, neste caso que não tolerava humilhações. Será que bastava o arrependimento para que ele, através da comunicação mediúnica, assim se manifestasse? Ele começou a entender, afinal, ele era de uma área religiosa, o culto ao Criador. E ele mesmo elimina precocemente um outro companheiro seu de jornada. Basta arrepender. Não precisamos expiar. E quem vai realizar essa justiça nas nossas futuras encarnações? Será Deus de uma forma punitiva? Não, a nossa própria consciência. O nosso arrependimento vai falar mais alto. E nós seremos cobradores de nós próprios nas situações futuras que nós precisaremos alimentar. Então, a punição, o sofrimento dele, principalmente com aquela preocupação
da própria vítima, acusando-o, marcou intensamente o sofrimento desse espírito. E o próprio arcebispo nem houve essa necessidade dessa aproximação, porque o próprio jovem padre já começou a trabalhar o arrependimento. Vem uma segunda pergunta, então qual a consequência desse reconhecimento quando o espírito criminoso reconhece o mal praticado, aquele mal que ele não consegue desfazer em função das circunstâncias? Ao que os espíritos respondem, que é o primeiro passo que se dará numa outra provação na carne. Percebam, o arrependimento é o primeiro passo, mas nós vamos ter que ter provações, metas futuras a ser atingidas, no caso específico em que talvez trabalhar a intolerância, a humilhação, em que eventuais circunstâncias podem ser desvendadas, teatralizadas novamente na possibilidade de assassinar um novo companheiro, uma nova companheira de jornada. Mas esse reconhecimento começa a trabalhar e eventuais tendências poderão ser marcantes em futuras experiências de jornada, para que o próprio espírito possa cobrar dele próprio essa fuga do mal do pretérito e de eventuais males que podem ser suscitados na vida presente. A nova reencarnação é para resistir ao arrastamento para o assassinato. Pode ser que ele supere, pode ser, esforçando-se, objetivando e entendendo a misericórdia divina para esta nova possibilidade de êxito, como pode ser que ele consiga superar essa tendência do arrastamento para o assassinato e, através de gerações, de situações vivenciadas em novas encarnações, ele possa superar essa tendência. E vem uma terceira pergunta a esse jovem padre Verger. De que modo essa evocação o ajudou? Ou seja, de que modo essa manifestação desse espírito, através da mediunidade, pode tê-lo ajudado? Ao que os espíritos deixam bem claro que ele teve a oportunidade de externar o seu pesar, confessando a sua falta. Isso funciona como uma catarse que alivia a angústia do mal cometido. Segundo Aristóteles, a catarse refere-se à purificação das almas por meio de uma descarga emocional provocada por um drama. Então, essa evocação, essa oportunidade de manifestar-se mediunicamente, alivia aquela angústia. Nós, aqui na Casa Espírita, Nosso Lar, temos os nossos trabalhos mediúnicos, em que as pessoas que depois fazem o curso da doutrina espírita e se preparam para tal, têm a oportunidade de fazer com que a sua ferramenta do intercâmbio seja colocada à mercê da possibilidade de ajudar espíritos. E quantos desses espíritos se manifestam? E nessa oportunidade de dialogar com alguém, de conversar, de alguém que lhe amenize um pouco as suas dores, ou que lhe desperte a misericórdia divina, quão bem isso faz para que eles possam ser ajudados no mundo espiritual. Enquanto aqui estamos numa reunião pública, nós temos grupos mediúnicos que se colocam à disposição para receber espíritos necessitados, que podem ser espíritos que precisam de um despertamento ou espíritos que precisam ser ajudados no sentido de entender a sua devida situação ou eventuais situações que provocam em nós próprios encarnados, à mercê da nossa vinculação com os seus pensamentos.
somos nossos juízes. Ao passar para o mundo espiritual, não seremos julgados pelos outros, mas por nós. O arrependimento é o começo de uma nova fase para a nossa evolução. Nos arrependendo, somos capazes de seguir em frente e nos redimir do mal que fizemos ou do bem que deixamos de fazer. A nova encarnação serve para nos testar nesta mudança, pois resistindo às nossas más tendências, poderemos superar as marcas do passado e buscar a felicidade. Vamos para o intervalo e já voltamos com Palestra em Casa. Estamos de volta. Fazendo parte do Clube Amigos da Boa Nova, você também pode ajudar a divulgação da doutrina espírita. Ligue 0800 12 18 38. A misericórdia divina nos oferece novas chances de fazer o que é certo. Essa é a razão de passarmos por diversas encarnações, nos melhorarmos. Continue assistindo. O Livro dos Espíritos, o primeiro, na sua questão 1007, tem uma pergunta muito interessante a respeito dos criminosos arrependidos. Há espíritos que jamais se arrependem? Olhem o que dizem os espíritos. Há espíritos nos quais o arrependimento é tardio, mas pretender que eles não se melhorem jamais seria negar a lei do progresso e dizer que a criança não pode tornar-se adulto, como nos relata São Luís. A misericórdia divina acolhe a todos nós e nos dá as oportunidades de recuperação, mesmo entre os criminosos, aqueles que não dão a devido valor à vida e que a tratam como se ela nada lhes representasse. São espíritos ainda que necessitam de oportunidades para a sua melhora. E o que muito nós esperamos, há uma situação também muito interessante num espírito seguinte chamado Lamer, que ele também foi punido através da sentença de morte da época, e aquela impressão que ele tinha de perseguição das suas vítimas, que elas quisessem vingar-se rapidamente do mal que ele próprio tinha ocasionado, percebeu nos olhares dos quais ele fugia e não os queria ver, olhares de piedade. Vejam só como é quando nós nos desfazemos dessa casca, a carne que nos é emprestada mais uma vez. Esse espírito, ele teve o corpo também mutilado, foi julgado pela lei dos homens, condenado. Teve também, como o anterior, através da mutilação, a cabeça separada pelo corpo. E começou a ter consciência do mal porque ele via constantemente as suas vítimas e os seus cúmplices na jornada terrena de pouca inspiração que teve. E esses crimes na justiça humana ocasionou-lhe uma situação, ou melhor, duas, no mundo espiritual: vergonha e remorso. São duas características para pessoas ainda que não deram o devido valor à vida e partem para esse campo da criminalidade. Vergonha, porque ao voltarem ao mundo espiritual por uma saída não honrosa, eles percebem a oportunidade que tiveram e não souberam aproveitar. A vergonha é de cunho moral. É isso que os afeta incessantemente. E a vergonha por não terem aproveitado a situação e superar ainda essas tendências.
Agora, nesse caso desse segundo espírito, também um criminoso, Lamer, há uma seguinte pergunta: por que o suposto perdão das suas vítimas lhe eram tão dolorosos? Porque ele, assim como o fez na terra, com os seus cúmplices, ele esperava que as suas vítimas quisessem vingar-se imediatamente, mas esse olhar de piedade que ele viu, muitas delas, fez com que ele ocasionasse o remorso, o arrependimento, e mostrava a extensão do mal causado de tal maneira que lhe trazia muita vergonha por ter sucumbido pela maldade. Chico Xavier, no livro Libertação, por André Luiz, nos deixa uma colocação muito interessante para nós entendermos essa colocação dos criminosos arrependidos. A nossa memória é um disco vivo e milagroso. Ela não se apaga. Fotografa as imagens das nossas ações. Percebam, fotografa. E recolhe o som do quanto falamos e do que ouvimos. Por intermédio dela, essa memória que não se apaga, nós somos condenados ou absolvidos dentro de nós próprios. Nós somos o nosso próprio juízo. Há comentários aqui de espíritos arrependidos, de criminosos com a sua particularidade, mas nós temos situações também que, às vezes, há espíritos que se manifestam e não foram atingidos pela justiça dos homens, mas praticaram a sua maldade, porque o crime ele se contém nos atos e não no castigo infligido pelos homens. Muitos de nós achamos que, pela justiça humana não nos ter alcançado, nós estamos imunes, livres de qualquer tipo de condenação. Não estamos. Porque a nossa vontade, a nossa ação é registrada no histórico dos nossos pretéritos, das nossas experiências reencarnatórias. Então é importante que nós saibamos que mesmo esses espíritos que pela área da criminalidade são condenados pela justiça dos homens ou não, condenam-se a si próprios nas experiências terrenas. E Deus, na sua infinita bondade, concede a misericórdia para que se arrependam, para que expiem. Não basta arrepender, como disse anteriormente, expiem. Sejam os artífices das suas próprias experiências reencarnatórias. A justiça divina está bem clara no livro O Céu e o Inferno, quando deixa de uma forma bem evidente que nós somos os responsáveis pelas nossas experiências presentes. Eventualmente ainda fincadas no pretérito, mas muitos de nós ainda temos as nossas experiências do próprio presente a agredir as nossas almas. Portanto, fica o convite para que nós busquemos entender que, por piores circunstâncias que nos fizeram vivenciar a existência presente, sempre nos é dada novas oportunidades para que nós nos melhoremos. O Criador espera que sejamos felizes, mas a felicidade não é um patrimônio adquirido ao renascermos novamente, nós precisamos conquistá-la. E as nossas conquistas são geradas pelos nossos atos. Então, por que carregarmos tantas situações, esquecendo-se de que amanhã o sol vai brilhar novamente?
Muitos de nós carregamos mágoas ou situações tais em que nós somos menosprezados ou colocados em circunstâncias adversas daquela que gostaríamos e não conseguimos trabalhar essa superação. E às vezes isso acontece dentro do nosso laboratório chamado lar. Estamos aqui só de passagem. Repito sempre, somos passageiros do tempo. Aproveitemos a estrada, buscando superação de eventuais tendências que nós percebemos. Nós sabemos quais são as nossas tendências, sabemos em que melhorá-las. Falta-nos, eventualmente, a vontade. Mas para encerrar, se eventualmente essa falta perdurar, busquemos ajuda naquele que nós nunca valorizamos, mas que está sempre nos empurrando para a frente. Vá em frente, meu filho, minha filha, apesar de. Esse apesar de é a misericórdia divina. Muitas vezes nos revoltamos com a impunidade, que faz o criminoso acreditar que esteja imune à condenação. Mas passando ao mundo espiritual, acabamos sendo vítimas de nossa consciência. E cedo ou tarde, seguindo a lei do progresso, vamos nos arrepender para então expiar nossas faltas em outras vidas. Continue conosco, voltamos já. Voltamos com Palestra em Casa. Vamos para o trecho final da nossa palestra, em que Carlos Escaramuza responde a algumas perguntas. Muito bem. Chegou agora o momento a que é permitido a todos participar da nossa reunião, bastando levantar a mão do nosso companheiro, o Alex, levará o microfone, lembrando sempre que é importante que as participações sejam feitas dentro do tema proposto para o estudo de hoje. Boa noite, Carlos. Boa noite. Hoje, antes de sair para cá, nós escutamos uma reportagem sobre um crime que houve, né, na Serra aqui, e diz que a mulher foi vítima de magia negra, né, que foi desfigurada. Então, esses espíritos, eu não entendo qual que é esse mecanismo. Eles continuam sendo criminosos, né? Além da vida, eles têm um poder de influenciar um ser vivente a continuar fazendo o que eles gostam? Ah, sim, importante essa sua colocação. Porque nós não devemos esquecer que o nosso pensamento é a veiculação não só para desencarnados, para como encarnados também. E eventuais espíritos, nessa colocação em particular que você fez, que possam ser julgados pelos homens ou não, eles serão julgados pela justiça divina que vai refletir sobre a sua própria consciência. E podem ser, dentro ainda do seu estágio evolutivo, ainda muito cristalizado na maldade, podem influenciar mentes. Podem. E mentes tão fragilizadas quanto a dos que influenciam, podem, nesta simbiose de pensamentos, serem motivadoras para eventuais sequências da criminalidade. O Criador vai dar a oportunidade desses espíritos melhorarem-se, mesmo que eventualmente eles demorem para isso. Mas ele salienta de uma forma grandiosa de que esses espíritos ainda que não sabem o que fazem, serão melhorados um dia. E aqueles que não sabem repudiar eventuais pensamentos que invadem as suas mentes,
podem também, através da sua vontade, libertarem-se dessa cadeia. Muitos, às vezes, não têm a devida sensibilidade ou o momento presente, porque a emoção ainda fala muito alto e a razão não está devidamente estruturada nas suas mentes. Mas, apesar de, a misericórdia divina continuará sempre motivando a esses espíritos desregrados que eles possam despertar realmente para o que vieram aqui na Terra, e não para ficarem constantemente regredindo no regime da barbárie. Eu queria fazer uma pergunta, não sei se eu vou saber me expressar bem. Fique à vontade. Fala-se em, assim, o senhor mesmo comentou que vai chegar uma época de regeneração, separar o joio do trigo. E como vai funcionar isso de há um tempo para os espíritos maus se regenerarem? Há sei lá, um tempo determinado? Vai continuar sempre? Entendeu? Ou a pergunta seria, até quando vai continuar, né? Essa é a maior indagação para nós próprios. Até quando isso vai continuar acontecendo? Até quando isso vai continuar? Até quanto ficaremos perplexos com atitudes dessa natureza? Quando é que haverá o tempo de nós nos regenerarmos? Será que seremos todos ao mesmo tempo? Ao que os espíritos deixam bem claro, o momento da renovação, da regeneração individual, ele está acontecendo nesse instante, através da individualidade de muitos de nós. Muitos de nós já nos despertamos para o sentimento da renovação. Muitos de nós ainda não percebemos essa necessidade. É claro que, à medida em que nós formos tendo novas oportunidades pela misericórdia do Criador, muitos de nós, através da nossa própria justiça interior, caminharemos por muitas das moradas terrenas do Pai, nas nossas necessidades evolutivas de momento. Não precisará acontecer ao mesmo tempo, mas poderá acontecer gradativamente, e isso de uma forma coletiva. É importante essa sua colocação, porque à medida em que nós vamos nos regenerando interiormente, os nossos exemplos motivarão muitos. Começando lá em casa mesmo. Os nossos exemplos podem ser regeneradores, não só para nós próprios, como motivando aqueles que estão à nossa volta. Oxalá nós possamos, daqui a algum tempo, não ficarmos tanto perplexos com as coisas que acontecem simultaneamente no nosso planeta. E que dentro da nossa individualidade, nós possamos ser os motivadores de uma vivência melhor, para que depois, coletivamente, um dia nós possamos estar numa das moradas do Pai, em que a presença da matéria não seja tão forte quanto está ocorrendo nesse momento. Ô Carlos, na questão desse caso do navio lá na Itália, né? Foi provado que a culpa foi do comandante, né? E muita gente morreu. Como fica a questão desse espírito, né? Ele vai se sentir, lógico, culpado, ou agora já deve estar desencanou, claro. E aí como ele vai se sentir essa questão, né? De ter muita gente que ele matou, né? A princípio, dentro da limitação da notícia, é um momento de especulação. Ainda não há um julgamento premente sobre determinada situação. Mas partindo do princípio de que houve uma falha humana nessa situação desses desencarnes em série, o espírito ele vai cobrar de si próprio
essa eventual falta de maestria na palavra mestre que ele comandava. E isso pode incomodar, não só após o desencarne, mas mesmo dentro do próprio encarne. Então, essas determinadas situações que foram motivadoras por negligência, nós iremos reparar essas circunstâncias. Imaginem, o pior que seja o tipo dessa situação, o quanto isso incomoda dentro da sua própria consciência. Aquilo bate em você noite e dia. Você vai dormir, aquilo te incomoda. A tua consciência não deixa você botar a cabeça no travesseiro e dormir direito. Isso incomoda muito mais do que nós imaginamos. Mas os homens farão a sua justiça dentro dessa determinada circunstância. E a justiça divina, que é interior, com suas particularidades, vai ser muito mais preponderante do que nós esperamos que os homens deem a sua sentença. A sentença maior será aquela que nós proferimos dentro da nossa interioridade. Musa, para fazer suas considerações finais. A vida é bela, maravilhosa, apesar de. A doutrina espírita nos explica, além de tudo, situações que podem, diga-se bem, podem, pois cada caso é um caso, ocorrer com a separação do corpo e do espírito. Ouvimos na palestra a situação de um padre que assassinou seu superior, o arcebispo de Paris, naquela época em que esteve encarnado. Tudo por conta de humilhações que sofreu. Como o orgulho é e sempre foi o maior foco prejudicial do espírito, encarnado ou desencarnado, a intolerância, a falta de paciência e de aceitação nos levam a caminhos e atos que nos custam muito caro. Lembrando sempre da lei de causa e efeito, a qual não conseguiremos escapar nunca. Somos seres que precisam ser lapidados. Muitas vezes reagimos sem pensar nas consequências. Usamos ainda o nosso instinto. Temos sim, como se diz, pavio curto. Ainda bem que em tudo temos a misericórdia divina, que sempre nos dá uma outra chance. O remorso, o arrependimento, abre caminho para esta nova chance. Teremos provações, teremos que trabalhar a tolerância e a humilhação numa nova encarnação e resistir aos nossos pontos fracos. Existe a lei do progresso e estamos dentro das consequências desta lei também. Precisamos valorizar a vida, acordar para a melhora interior, para a mudança, para a renovação. O Palestra em Casa chegou ao fim. E se você também quiser participar, é só mandar um e-mail para palestraemcasa@redemundomaior.com.br. Semana que vem o programa está de volta e eu espero você.